Oi, pessoal! Estamos aqui com o nosso terceiro episódio do Pod Doctors. Relembrando vocês, nós somos alunos da Faculdade de Medicina de Uberlândia, da FAMEU, e estamos no quarto período. Então, estamos aqui com um tema super importante para a comunidade e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Poliana? Isso mesmo. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo com a doutora Fernanda Rodrigues, que é oftalmologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Obrigada! Gostaria de pedir para que você se apresentasse. Meu nome é Fernanda Rodrigues, eu sou oftalmologista, formei em 2009 e formei na Faculdade de Medicina de Catanduva. Fiz residência em São José do Rio Preto, em oftalmologia e fellowship em glaucoma. 2 anos. A gente fica pensando assim, nós estudando medicina ainda no quarto período, final do segundo ano, e a gente às vezes fica assim, nossa, como é que a gente vai escolher a nossa carreira, a nossa área, como é que vai ser isso, como que vai acontecer? Como é que a senhora chegou na oftalmologia? Foi amor à primeira vista? Não foi? Porque a gente brinca muito, existe um romantismo todo, que você vai estudar aquela área, você vai se apaixonar por aquela área. Foi assim ou não? Não, comigo não foi. Não, comigo foi amor à segunda vista. Na verdade, quando a gente entra, né, a gente idealiza algumas áreas, algumas coisas que a gente gosta mais. Mas durante o curso a gente vai, né, conhecendo uma coisa ali, outra ali, uma dúvida aqui, outra ali. E, na verdade, a minha primeira escolha foi patologia, que eu gostava muito de laboratório, gostava muito de estudar. Gosto disso. E aí eu fui para patologia no primeiro momento, fiz 1 ano. Mas aí eu senti muita falta do contato com o paciente. E aí eu larguei e pensei em outras áreas. Tive um pouco da influência do meu irmão, que era oftalmologista, e comecei a frequentar alguns ambulatórios para saber se era aquilo mesmo. Assim, gosto muito né, da visão, um órgão nobre. E o que me encantou mesmo foi que num dos ambulatórios, assim, a gente percebe que através do exame oftalmológico a gente consegue ver o paciente como um todo. A gente não sabe disso, a gente não tem muito contato com a oftalmologia na faculdade, né? O contato é pouco. Mas, assim, o que me encantou é que a gente vê muita coisa através do olho. A gente consegue ver se o paciente tem algum sinal de glaucoma, a gente consegue ver até se o paciente tem alguns sinais de hipertensão. Então, tem muita coisa sistêmica ali dentro do olho. Isso realmente me chamou a atenção, me encantou na época. E aí eu fui para oftalmologia. É engraçado, porque assim, quando a gente fala, tem que ir no oftalmo, geralmente as pessoas só pensam no exame mesmo, para saber se tem algum grau, algum problema visual, alguma coisa. Ou e a quando gente também, às vezes, eu não estou enxergando tão bem, Sim. vou procurar. Parece que é só que fazer se resume em fazer, não, vou lá só para ver se eu estou precisando de um óculos para leitura, para longe, para perto, e a gente não sabe o que vem além disso, porque é uma questão um tanto cultural até. Antigamente as pessoas, tem gente ainda que acredita que a frequência no oftalmologista ainda é de 10 em 10 anos. Ainda é assim como explica isso. Eu acho que melhorou bastante, né? Assim, se todo mundo soubesse o tanto que a gente consegue descobrir numa consulta oftalmológica, tenho certeza que todo mundo iria anualmente. Que é a recomendação, que a gente frisa tanto. A gente devia ir ao oftalmologista uma vez ao ano, tendo queixa visual ou não, porque a gente consegue diagnosticar muita coisa que é silenciosa, que a gente não sente, que a gente não consegue ver. Então, assim, o ideal seria anual. Eu acho que era pior, né? Antigamente era muito pior, tá melhorando, mas ainda tem muito que melhorar ainda, né? Tem muita gente que não vai. E a questão das crianças, quando deve levar no oftalmologista? Essa parte infantil, acho que foi uma parte que sofreu muito, foi a que mais está mudando, graças a Deus com a internet, divulgação, porque antes só se levava a criança no oftalmologista quando tinha alguma queixa. Então, assim, hoje a gente sabe que a oftalmologia pediátrica tem uma função muito mais preventiva do que
tratamento, assim. Então, o ideal nasceu, faz o teste do olhinho. Sim. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda o teste do olhinho ao nascimento e depois um retorno entre 6 meses e 1 ano para fazer uma consulta mais completa. E a partir daí, anualmente. Porque, assim, é crucial o desenvolvimento visual da criança, o eixo visão-cérebro, para ela ter esse desenvolvimento. Então, se aparecer algum grau, algum desvio, alguma alteração nesse desenvolvimento, ela pode ficar com um déficit ali no desenvolvimento dela que não foi descoberto. Então, essa avaliação é muito importante nas crianças. A doutora acha que falta algum tipo de programa público, divulgação pública da importância do recém-nascido, da criança ainda, né, menores de 1 ano, fazer os testes oftalmológicos no tempo correto? Ainda falta isso? Ainda falta um pouco. Hoje está melhor, hoje até com a história do Thiago Leifert, né, da filhinha dele, ajudou muito. Hoje todo mundo vai desesperado, né, por causa do retinoblastoma. Mas, assim, tem inúmeras outras coisas mais frequentes que você deve levar. Então, ajudou muito, tem a campanha deles, de olho nos olhinhos, que eles sempre reservam a data, mas podia ter muito mais coisa. Né, porque, assim, ainda fica muito essa questão, não, oftalmologista recém-nascido, o que vai ter, e às vezes o olho é uma parte do corpo muito sensível, e ele geralmente é sintomático. Então, a mãe, ela não sabe medir ali se o olho está apresentando alguma coisa, porque é muito específico. Então, eu acredito que, assim, lógico que falta, lógico que existe campanha lá do Thiago Leifert, que foi depois disso que realmente deu um boom, e eu acredito que o SUS vem mudando isso, essas políticas públicas, até foi em decorrência disso, foi realmente de grande abrangência. Mas ainda lá dentro da casa das pessoas, aquela questão assim, nossa, eu preciso entender sobre isso, eu preciso mostrar, é importante porque a visão da gente assim, é o que nos guia, né? É uma coisa que realmente nos faz uma falta, né? Então a mãe tem que ter essa consciência de levar a criança, o recém-nascido, para fazer esse exame. E criança é muito complicado, porque eles não sabem falar. A mãe não sabe nem o sinal, às vezes, que a criança dá. Às vezes ela até está dando um sinal, mas nem isso a gente não tem uma orientação certa. Às vezes a criança está tendo um desempenho ruim na escola, né? Às vezes ela está com uma queixa, uma dificuldade até social ali, e pode ser oftalmológica. Então, assim, a mãe não sabe, é difícil até de interpretar os sinais. Então, por isso que fazer de maneira preventiva é o melhor. E o preventivo tem que ser de quanto em quanto tempo? Para a criança, além desse início, né, do teste do olhinho, 6 meses ou a 12 meses, é anual. A não ser que tenha algum sinal que ela está em dúvida, né? Alguma queixa, quando a criança começa a verbalizar mais, ou ela começa a notar algum desvio, alguma coisa, mas se não, anual. E com o aumento do uso da tela, né? Hoje em dia está mais frequente, tem aumentado a quantidade de crianças com alteração? Tem. A gente sabe hoje, né, tem estudos que nos mostram um boom de miopia, assim, que a gente não tinha antes. Então, tem muita criança que está desenvolvendo miopia, que antes não tinha. Por causa do excesso de telas, diminuição também de brincadeiras ao ar livre, esses 2 fatores aumentam a miopia. Então, a gente tem que orientar, e hoje a gente já tem algumas formas de, por exemplo, uma criança que começou a dar alguns sinais que vai desenvolver alguma miopia, a gente já tem alguns tratamentos para tentar bloquear isso. Então, se você pega lá no comecinho, às vezes tem que fazer. Que antes a gente só acompanhava, não tinha muito o que fazer. E tem, assim, teria horas específicas para ficar ou na não? Tela? Uma Tem. definição de horário. Tem a recomendação, né, da sociedade que até 2 anos 0 telas, de 2 a 5 anos 1 hora por dia, de 6 a 11 anos 2 horas por dia, e a partir daí adolescente 3 horas. E as famílias recebem essa notícia com bons ouvidos? Porque, assim, hoje, nossa, a gente tem dia que... Esses tempos eu tive acesso a uma criança, não tinha nem 1 ano.
pega o telefone, Esse assim, melhor ela tem que uma nós. facilidade em mexer no celular que eu fiquei até, meu Deus, eu não consigo. A gente tenta divulgar, a gente orienta e a gente também sabe da dificuldade. Eu sou mãe, então a gente sabe da dificuldade, né, da demanda que tem uma criança. A gente também não quer julgar ninguém, mas a gente orienta os riscos, como fazer isso. Talvez a melhor maneira de usar, ao invés de dar um celular, não está conseguindo, pelo menos põe numa TV mais distante. Então, assim, a gente não pode também julgar a vida de ninguém, mas também a gente tem que orientar que, infelizmente, o uso excessivo faz mal. Sim. E por isso, existe a oftalmologia pediátrica que faz esse acompanhamento com essa criança, Sim. ou com essa criança que tem excesso de tela. Como é Sim. que funciona A gente, por oftalmologia exemplo, pediátrica? na rotina, a gente viu que é uma criança com muito fator de risco. Tem familiares que já são míopes, tá usando muito telas, a gente já faz um pisca-alerta ali naquela criança e a gente faz alguns exames para poder acompanhar o crescimento daquele olho, que a miopia é um olho maior, grande. Então a gente tira algumas medidas e aí às vezes a gente dá um retorno até mais precoce, com 6 meses. Se a gente vê que está realmente com risco muito alto de desenvolver miopia, um olho crescendo rápido, a gente já pode começar a tratar. A gente chama de pré-míope. E tem alguns sinais que essa criança vai e a mãe assim, eu vou ter que levar, ou é irritabilidade mesmo? Eu vejo que tem muito uma questão também da família. A mãe ou o pai tem e quer levar a criança com medo da criança ter também. Quando tem o fator genético, é mais fácil, que eles levam, eles entendem. Quando é uma criança só por fatores externos, uso de tela, é um pouquinho mais difícil. Às vezes ela não dá sinal. Quando ela dá o sinal, provavelmente ela já tem um grauzinho ali. Aí ela aproxima muitas coisas, aperta o olhinho, pode ter lacrimejamento. Então aí ela começa a dar uns sinais, dor de cabeça. Então tem esses sinais, mas aí já provavelmente já tem um grau maior, porque a criança é muito adaptável. Então já tem alguma coisinha a mais ali. E criança apresenta, assim, eu não sei qual que é o grau disso no consultório e tal, mas tem criança que apresenta muito sem ter nenhum fator genético em decorrência dessa exposição excessiva à tela. Hoje é mais comum isso. É bem mais comum. Mesmo sem fator genético, com a exposição a telas e diminuição de brincadeira ao ar livre, é mais comum. Tem muitas crianças. E teria algum grau na criança que não teria necessidade de óculos por questão do músculo do olho? Tem. É a hipermetropia. O que acontece? O olho da criança é pequenininho. Todo olho da criança nasce pequenininho. Então, ele nasce hipermétrope, porque o foco sai atrás da retina. Só que é um grau que ele consegue acomodar por causa do músculo. Ele consegue vencer aquele grau. Então, ele não precisa de óculos, a não ser que tenha outras coisas relacionadas, um desvio, outra parte. Mas na população toda de crianças, eles nascem com o olho pequeno. Conforme for crescendo, a imagem vai focar na retina e aí ele vai perder essa hipermetropia. Entendeu? Então, é uma hipermetropia que a gente chama de fisiológica. Por exemplo, quando a gente usa o colírio para dilatar, a gente está bloqueando esse músculo. Aí a gente vê lá o tanto que ele tem de hipermetropia. Mas a maioria dos casos, exceto se for muito alto, ele tiver alguma queixa, mas a maioria não precisa passar. Entendi. Eu vou já tirar uma curiosidade. Até que idade tem que usar colírio? Em que casos? Que eu vejo que assim, tem algumas pessoas que vai no oftalmo e não precisa de pingar o colírio, tem outras que já precisa. Já vi casos também de pessoa que pingou e não precisava e deu uma hipertensão ocular. Crianças sempre precisa, porque a gente vai precisar ver esse grau escondido dela, a hipermetropia, vai precisar fazer o fundo de olho. Adulto, se ele vai de uma maneira regular e dependendo do tipo de grau, não precisa. Agora, se é um adulto que tem comorbidade, tem diabetes, a gente precisa fazer lá um mapeamento de retina e tem que dilatar também. O fato de dilatar e aumentar a pressão, todo paciente adulto que a gente vai dilatar, o ideal é que a gente faça um exame para ver como é que está esse ralinho do olho antes de dilatar, para não ter um aumento da pressão, e aí sim dilatar. E qual que é a assim, só para deixar bem claro, o adulto também ele tem que ir uma vez ao ano.
Não tem jeito de correr, não. Como mais antigo. Não, que uma vez, o quê, menina? É de 10 em 10 anos, não tem problema de vista, não. Eles falam desse jeito. E não, tem que ter frequência justamente por decorrência de doenças mais graves. Sim. E aí, uma dúvida, quais são as doenças mais frequentes no consultório ou as mais graves que aparecem no consultório? Sim, o que aparece com maior volume são os erros infracionais óbvios. Mas, assim, doenças muito frequentes em consultório, depende, claro, da área do oftalmologista, mas de uma maneira geral. É a catarata, glaucoma, paciente com diabetes são os campeões, assim, né? Então, é a maior prevalência. E é engraçado que esses pacientes, principalmente, ainda a catarata, o paciente tem uma queixa de um embaçamento, que é o envelhecimento lá do cristalino. Mas o glaucoma e a retinopatia diabética, muitas vezes o paciente não está sentindo nada. Entendeu? Alguns diabéticos são encaminhados, né, para o endócrino, para a gente avaliar, e outros não sabem nem que tem diabetes. Seria sintomático. Então. O glaucoma, ele é uma doença geralmente que quando ela surge no consultório, ela já está em estado, o estágio dela já está avançado. Como é que funciona? É o que acontece. O glaucoma, ele é uma doença, ele é a maior causa de cegueira do mundo, e muita gente nem sabe. É cegueira irreversível, né? E o que acontece? Ele é uma doença que eu falo que ele é traiçoeiro, porque a gente tem o nervo óptico e ele vai lesionando esse nervo. Só que as fibras do nervo óptico, conforme elas vão sendo perdidas, a gente tem uma perda de visão na periferia. Sim. Então a gente não sente, a gente começa a perder um pontinho aqui, um ponto aqui, e a gente só vai ter queixa a hora que perde a visão central. E isso já é um glaucoma avançado. Aí você já tem muita perda visual. Aí é um tratamento mais difícil, menos opções. Então, assim, ele, na maioria das vezes, tem alguns que não, mas a maioria das vezes ele é assintomático. Então, assim, se o paciente tem fator de risco, ou mesmo não, a gente consegue descobrir ali só no preventivo. A única maneira do diagnóstico é ali no consulta. E o glaucoma em estágio avançado, como é que funciona esse tratamento? É mais um acompanhamento paliativo de observar o avanço, tentar de alguma maneira retardar o avanço da doença? Como é que medicamento? Como é que funcionaria o acompanhamento desse paciente? Assim? O paciente com glaucoma não tem cura, né? Então a gente tenta controlar ele para não tentar deixar evoluir, deixar ter mais perda visual. Então, a gente tem aí um leque de tratamentos, desde tratamento inicial com colírio. O colírio abaixa a pressão do olho e evita que lesione o nervo óptico. E até hoje existe um tratamento inicial também, que é a laser, que a gente faz um laser lá no ralinho para baixar a pressão, e tratamentos cirúrgicos. Aí depende muito do estágio do glaucoma que ele chega para você. Se é um estágio inicial, a gente pode começar com o colírio, ver como que é a resposta. Se é um glaucoma mais avançado, a gente pode também, às vezes, se for uma pressão fácil de controlar, tentar o colírio, mas muito provavelmente vai para a cirurgia. Sim. Então, a gente tem um leque de tratamento dependendo do tipo de glaucoma e do estágio que ele está. É um tratamento bem intenso, né? E aí, quando o paciente chega no consultório e aí você diagnostica ele com glaucoma, não deve ser uma... A pessoa, às vezes, muita gente não entende o que é o glaucoma, não entende que é uma doença grave e que, por isso, necessidade de ir regularmente ao oftalmologista, porque o oftalmo é muito além só de grau de um óculos, ele vai de doenças, que nem a doutora falou, doenças graves e que pode afetar a sua vida de uma maneira bem intensa. E aí... A doutora já até citou, mas o diabetes também. O diabetes, a nossa comunidade brasileira, ela é uma comunidade que tem muita propensão ao diabetes. Seja ele tipo 1, mais raro, mas o tipo 2, ele é de ampla disseminação popular. E aí até estava lendo uma reportagem sobre a necessidade de diagnosticar essa população silenciosa do diabetes, justamente em relação à prevenção de doenças
e doenças oftalmológicas também. O que o diabetes pode ocasionar nessas, nos nossos olhos, de doenças oftalmológicas? Lá no fundo do olho, o diabetes, ele altera alguns, no fundo do olho não, no corpo inteiro. O olho só nos fala como que tá o corpo. Mas assim, lá nos vasinhos da retina, ele começa a alterar esses vasinhos, muda a perfusão dos vasinhos e começa a lesionar essa retina, ter alguns sangramentos. E aí, isso pode se de uma maneira, se não for tratado precocemente, que a gente pode ir fazendo laser, tentar controlar isso, ele pode evoluir e causar até cegueira, porque ele vai tracionando ali, causando inflamação, causando inchaço, um edema lá no fundo do olho, e se deixar, causa cegueira, causa até um descolamento lá no fundo. Então, assim, é todo um tratamento em conjunto, eu falo, além do endócrino ter que cuidar, o paciente se cuidar, né, controlar bem esse glaucoma, a gente tem que ir avaliando esse fundo do olho para ver se ele não vai desenvolver retinopatia diabética, que também causa muita cegueira. A retinopatia diabética, a gente nota muito, porque eles vão muito atrás da medicação, porque são injeções até valores mais altos. Depende do que tem lá na retinopatia diabética. Sim. Se for, tem laser em alguns casos, e em alguns casos tem que fazer as injeções. E teria alguma contraindicação, por exemplo, com laser ou não? Não, para esses casos não, pode fazer. E são tratamentos mais caros? São os dois, né? Mas o convênio cobre, né? Sim. Porque eu pergunto, porque assim, hoje existe muita questão da judicialização em questões de alguns tratamentos. A gente nota muito a questão do diabético que tem problemas oftalmológicos, eles sempre ajuizam para ir atrás de tratamento. E o mais comum que a gente percebe são as injeções. Então, assim, mas reversível. Tem casos que, mesmo aplicando as injeções, as doses necessárias, tem casos que ela não consegue retardar a progressão da doença ou geralmente ela funciona bem? Se indicado de maneira correta, na fase correta ali daquela doença, ela tem uma porcentagem bem grande de resposta. E também da maneira correta, né? Porque é um tratamento, às vezes, que demanda muitas injeções. Ela responde bem sim. Tem caso que não responde, que é um caso mais crônico, que às vezes tem que associar a tratamento, também tem. Então, por isso que eu falo, quanto mais cedo descobrir... Ou fazer o acompanhamento, porque o diabético, mais que ninguém, ele tem que fazer acompanhamentos não só com oftalmo, mas com outras especialidades, mas o oftalmo para o diabético é muito importante, né? Sim, muito importante. Porque é da mesma forma, é silencioso, às vezes, né? E uma coisa assim, que às vezes, né, o paciente que vai atrás da judicialização, ele acaba que demora um pouquinho até conseguir. Sim. Então, ele já chega num estágio mais avançado. Então, aí, dependendo do estágio que está ali, a resposta muda um pouquinho. Então, é difícil, mas... O paciente no SUS, você percebe que tem mais uma dificuldade para ter acesso às injeções ou não? Tem, com certeza. Porque o paciente que você atendeu ali no consultório, você faz o pedido, o convênio liberou, o particular, e se quiser, na outra semana dá para começar o tratamento. O paciente do SUS, às vezes, demora um pouquinho mais, se ele for atrás de juiz aí, é mais demorado ainda. Então... Acho que consultas oftalmológicas no SUS, elas são mais demoradas, do modo geral. Porque precisa de encaminhamento. Né? Sim, as cirurgias são mais... Porque aí a questão, né? É um órgão muito sensível. Então, a demora para o tratamento, porque assim, a progressão de doenças oftalmológicas, elas são muitas vezes mais rápidas do que qualquer outra. Então, o tempo que demora, isso faz toda a diferença para o tratamento. A maioria das vezes faz. Glaucoma mesmo, tem muitos programas de glaucoma que acompanha o paciente, que ajuda a dar colírio, tenta controlar a pressão. Só que a hora que ele precisa de um tratamento mais invasivo, uma cirurgia, ele demora a conseguir. E aí a doença está ali. Ela ia evoluir rápido. Dependendo. De maneira geral, até que não é tão rápido, mas assim, o paciente já está ali descontrolado. Aí ele evolui.
E uma pergunta, assim, a gente sempre pergunta porque aluno é curioso. E às vezes, assim, às vezes não, mas você já ouviu ou participou de algumas histórias que marcam. Já aconteceu assim na sua trajetória, não só enquanto já formada, médico oftalmologista, mas alguma história durante seu curso ou já profissional que você teve acesso e de alguma maneira te tocou, ou de alguma maneira você nunca mais vai esquecer daquela história. Já aconteceu isso? Se você puder contar. A gente tem bastante história, assim, que emociona a gente, assim, às vezes. Durante a residência, o que a gente pega muito, quando a gente vai operar uma catarata, são pacientes com cataratas avançadas. E o legal da catarata, assim, que é diferente do glaucoma, que é uma cegueira irreversível, a catarata é uma cegueira reversível. Então, chega aquele paciente, uma catarata avançada, você tirou a catarata, ele voltou a enxergar, ele chega, assim, extremamente grato. Tem pacientes, às vezes, que eu lembro, né, assim, que eles estavam praticamente sem trabalhar, e eles agradecem. Tem alguns que falam, nossa, eu vi o rostinho da minha neta. Assim, porque a catarata estava muito avançada. Então, você tirou a catarata, se ele não tiver nenhum problema de fundo do olho, claro, ele volta a enxergar. Então, isso é bem marcante. A catarata, ela é comum no consultório? Comum, bem comum. Porque a catarata é um envelhecimento natural. Eu falo que é igual o cabelo branco. Sim. Todo mundo vai ter. Então, assim, o envelhecimento ali da lente que a gente tem dentro do olho. Então, ela é bem frequente. E falando um pouquinho de catarata, apesar de ser uma doença que todo mundo fala, todo mundo tem alguém da família que já operou de catarata, ou que já teve, existe a catarata precoce também, né? Como é que ela é hereditário, é genético? É bem legal você falar isso, porque, assim, é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas existe uma catarata que pode ser secundária ao uso de medicações. E tem muita gente que usa colírio indiscriminadamente. Vai lá na farmácia pegar um colíriozinho. Tem colírio que é vendido sem receita e que faz mal. Principalmente os colírios à base de corticoide. Então, assim, ele pode desenvolver uma catarata, e aí vai ser uma catarata provavelmente mais precoce. Pode desenvolver, inclusive, glaucoma, aumentar a pressão intraocular. Então, essas cataratas mais precoces, normalmente a gente pensa em alguma coisa secundária, e ou uso de medicações, ou teve algum trauma, e aí ela aparece de uma maneira mais precoce. E tem também as cataratas congênitas, né, que a criança nasce, é mais raro, mas tem. A gente vê no teste do olho. Eu ia até te perguntar qual o diagnóstico é pelo teste do olho. Então. No teste do olho a gente faz esses diagnósticos, catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, qualquer opacidade que vai prejudicar o desenvolvimento da visão da criança, né? Porque a criança, quando ela não faz o diagnóstico, nesse olhinho que foi acometido, ela deixa de desenvolver. É o que a gente chama de, às vezes, ambliopia, né? O olho preguiçoso. Então, é muito importante a gente pegar logo. E o paciente que passa, né, pela cirurgia da catarata, como que funciona a manutenção? Porque tem a lente, né? O acompanhamento. Assim, é bem tranquilo o acompanhamento depois. Assim, ele vai ficar com essa lente, a gente vai ver, né, o pós-operatório, um dia, 7 dias, depois mensal. Mas, assim, depois que ele cicatrizou ali 30 dias, a gente viu que tá tudo bem, viu a refração dele, ele pode acompanhar anualmente. Acontece de, às vezes, com o passar do tempo, essa lente, atrás dessa lente, devido a uma cicatrização que a gente tem ali, ela opacificar e voltar a ficar embaçada. Tanto é que tem gente que fala, acho que voltou minha catarata. Mas a catarata, muitas vezes, tá de passar, eu não limpei a lente ainda. Mas muita gente crê mesmo. Mas a catarata não volta. É a lente ali que começou a ficar sujinha atrás e precisa fazer uma limpeza que é com laser. Então tem mesmo. Tem. É porque tem muito, assim, eu tenho muito contato com idosos. E a maioria já operou. Minha catarata voltou. Aí fala assim, meu olho, não, nem fala catarata, fala assim, meu olho tá sujo. Aí esses dias mesmo, eu falei, como assim seu olho tá sujo? Não, é porque vai sujando, aí tem que ir lá pro médico limpar. E é a questão, porque opera, né, e depois que é uma maneira fácil da gente explicar, assim, vai criando esse... Porque assim, eu vejo,
a gente tem que entender a comunidade como um todo. E assim, a oftalmologista, todo mundo tem que ir, principalmente depois dos 40 anos. A gente geralmente, depois dos 40 anos, é mais comum a vista ficar mais cansada. E a maioria dos pacientes fala, não, depois dos 40 eu vou usar óculos de toda maneira. É regra isso? Ou não? É quase uma regra. O que acontece? A partir dos 40 anos, esse músculo que a gente tem para adaptar a visão de perto, para a gente conseguir mudar o foco, enxergar em várias distâncias, ele vai ficando meio preguiçoso. E aí ele para de funcionar. Então aí o braço começa a ficar curto, começa a ficar de longe. Aí o pessoal começa a procurar. Porque a gente não tem mais essa capacidade de focar de perto. E aí a gente vai ter que usar o óculos de perto, não tem jeito, a maioria das pessoas. Eu vou te perguntar uma coisa, que a gente estava conversando, vou perguntar. Tem muita gente que fala sobre o vício do óculos. Depois que coloca. Vicia. E queria que você explicasse, não existe esse negócio de viciar. Não é que é um vício, é que até o momento que a gente não usava óculos, a gente não sabia o que era enxergar bem. A gente estava adaptado lá com aquela visão, né, embaçada. Na hora que a gente coloca o óculos, fala, nossa, é assim que enxerga? Nossa, é assim que lê? Aí acaba que a gente acaba criando essa dependência, porque a gente não consegue mais enxergar do jeito que era, a gente quer enxergar bem. Então não é que vicia, é que a gente aprende que com óculos é bem melhor, né? A gente está enxergando melhor. E aí a gente fica mais dependente, não tem jeito. Antigamente, eu ouvia muitas pessoas falar assim, não vai ler no escuro, porque vai dar problema de vista. É mito, é verdade, como que funciona? Vamos lá, né? O que acontece? Não vai trazer nenhum mal você ler no escuro, não vai causar um grau, causar um descolamento de retina, não vai causar nada disso. Mas pode sim ter ali um desconforto, às vezes, pelo esforço visual, porque, por exemplo, se eu pegar essa letra, colocar uma luminosidade, eu vou ter uma nitidez melhor, vou fazer menos esforço visual. Se tiver um pouquinho mais escuro ali, talvez o esforço não cause um desconforto, uma fadiga, mas falar que vai causar uma doença, fazer um mal grande, não. E movimento, lei, às vezes dentro do carro, às vezes muita gente fala assim, não, você não pode, às vezes você pega o telefone, ou então vai fazer uma viagem longa, tem criança, às vezes para entregar um livrinho para eles lerem, isso faz mal para a saúde ocular? Não faz mal para a saúde ocular, mas tem pacientes que são mais sensíveis com essa questão do movimento. Um paciente tem cinetose, movimento carro, e aí vai gerar um desconforto também. Ler em movimento pode dar náuseas, né? Gerar esse desconforto, tontura. Então, assim, aí fazer um mal, né? Dar um deslocamento de retina, não vai acontecer isso. Não vai acontecer porque tem muita gente que fala, nossa, você não pode ler em movimento, com o carro em movimento, alguma coisa, porque vai deslocar a retina, vai... Então, isso não acontece. Isso é mito, não. A gente escuta falar tanta coisa, mas tem muito mito, muita coisa. Uma coisa também que as pessoas falam muito é que às vezes, eu tô com dor no olho, minha pressão tá alta, eu devo ou não ir no hospital, é preocupante, não é? A hipertensão, né, em si, a doença. A dor no olho, assim, ela pode ser inúmeras coisas. A dor no olho, pelo aumento da pressão, a não ser que seja um glaucoma agudo, subiu muito repentinamente, ou uma pressão muito alta, vai dar dor. Aí tem que procurar uma emergência, um hospital, ou se conseguir uma consulta mais rápida. Mas falar que a pressão no olho elevada aquela que vem gradual da doença, vai dar uma dor, muitas vezes não dá. Se tiver a dor, procura. Mas pode ser inúmeras coisas, né? Uma coisa que a doutora falou e eu fiquei... Porque, assim, o uso do colírio. Tem muita gente que, o tempo tá seco, eu vou passar na farmácia, vou comprar um colírio e vou pingar aquele colírio. Meu olho... Tô com dor no olho, às vezes. Nem sabe o que é, vai lá na farmácia, o farmacêutico me indicou um colírio. E a gente vê muito isso acontecendo. E isso é prejudicial. Porque, assim, tem gente que compra mesmo, indiscriminadamente, vicia em pingar colírio. E não sabe, né? Se tá comprando só de hidratar ou corticoide. Igual meus filhos usam muito corticoide, porque eles têm alergia ocular. E aí, porque, assim, a questão
ah, não, alguém me mandou usar um colírio porque por causa da época o meu olho tá doendo é por causa dessa época seca, ou é porque tá isso, ou porque aquilo. Como é que funciona? É prejudicial. O uso do colírio de forma indiscriminada, sem receita. Indiscriminado, sem saber para que tá usando, né? Que tipo de colírio é, né? Igual qualquer medicação. Ah, minha pressão subiu, vou lá comprar um remédio, né? Não é diferente. O ideal é passar no oftalmologista. Ah, tem um olho seco, que é muito frequente também. A mulher, quando vai ficando mais velha, mudança hormonal, tem muito olho seco, idoso também. Então, assim, a região que a gente vive, né, é muito seco. Então, é muito frequente. Ah, então, mas vai lá, passa com o oftalmo, fala, não, realmente, tem olho seco. Aí ele vai direcionar os melhores colírios. Não ouvir o ouvido vizinho, né, porque A gente tem muito esses negócios assim de pedir, me dá uma indicação. Nossa, então, idoso, então, tem muito isso. Não, mas a minha amiga estava usando lá, porque o médico passou para ela. Eu tô sentindo a mesma coisa que ela. Idoso, então, é mestre de fazer isso. E o difícil que, às vezes, a pessoa pega a indicação de colírio e usa vários dias, né? E tem o período que pode usar, principalmente corticoide. Né? Exatamente. Muitas vezes tem muitos pacientes que chegam usando pomada, que tem corticoide e antibiótico associado, que pegou do vizinho, indicação, colírio, e fica lá usando, ficou vermelho hoje, aí vai lá e usa, mês que vem, vai lá e usa, a hora que você vê, tá usando aí o ano inteiro, né? E aí começam as complicações. Quais doenças sistêmicas que a gente tem, doenças crônicas, que elas vão impactar diretamente na saúde dos olhos? Além do diabetes, tem mais alguma que é comum? Tem muitas doenças assim, sistêmicas que podem impactar os olhos. Tem muitas doenças. A gente tem muito link, assim, né? Com o endócrino, a parte de diabetes, com a reumatologia, que pode trazer algumas inflamações, olho seco. Então, tanto o reumato, às vezes, encaminha para a gente para avaliar essas questões, ver se não tem nenhum sinal, quanto a gente, quando vê um desses sinais, encaminha para o reumato. Tem muitas link com a dermato também, questão de alergias, algumas alterações de pele, com infecto, né? Porque tem toxo, que a gente também linka muito, muitas uveites, herpes, essas coisas mais de infecto que a gente tem que investigar no olho. Às vezes a gente manda um pouco mais para eles, mas eles também podem mandar para a gente investigar. Às vezes estão investigando alguma doença, quer ver algum sinal. Então, a gente tem várias especialidades, assim, que podem afetar a parte oftalmológica. Uma dúvida, não é nenhuma dúvida, é questão da gente informar a comunidade sobre isso. Existem muitos práticos ainda? Práticos? Aqueles que são os oculistas, vamos dizer assim. Isso que vai, você às vezes vai em algum lugar, não vai ali, faz o grau, a optometria e tudo mais. E muitas vezes aquelas pessoas que estão ali não têm um curso, não têm uma especialidade. Prática ilegal. É uma prática legal. E as pessoas vai têm lá, que se atentar a isso. Passa no aparelho, vê o grau do óculos e passa o óculos. Ele não examinou a pressão do olho, o fundo do olho, não fez nenhum exame detalhado, se o olho é seco, se não se tem alguma inflamação. Ele só está ali para fazer o óculos. E não é correto. Não é, isso pode gerar um problema. Gera porque o paciente que está ali, ele nem sabe, coitado. Às vezes ele passou ali para fazer um óculos, acha que foi avaliado e aí ele deixa de ir no oftalmologista. Então ele acha que está avaliando ali todo ano, que está bem, e a hora que vê, ele tem algo mais grave que não foi visto. E outra... eu tô falando das práticas porque, assim, existe, e às vezes as pessoas contam para nós, falam pelo amor de Deus, não faz isso, que isso pode te trazer um problema. Você tá achando que é certo e não é. Depois dos 40 anos, principalmente homem, ele é mais preguiçoso de ir ao médico. Geralmente o homem, ele tem um certo... Se cuida menos, isso mesmo. E aí tem muito homem que vai no lojas mais baratinhas. Tem farmácia agora que vende óculos com grau, 2 graus. Aí fica lá aquele exposto, assim, ainda vem o grau, e ainda tem o grau. Eles colocam, assim, em camadinhas, assim, o grau. 1, 2, 2,5, né? E aí a pessoa fica lá experimentando, nossa, e vai olhando assim. Inclusive, eu já presenciei isso. Então, o senhor, meu pai, ele gosta de fazer isso.
E aí ele vai e fica lá, nossa, esse aqui. Aí ele te olha assim. Esse aqui tá ó, melhor. Isso é prejudicial, porque ele pode escolher um grau que não tem nada a ver com o dele. Além disso, as pessoas que fazem isso, geralmente já estão mais velhas. Isso pode gerar alguma coisa. É ruim, porque assim, a gente entra nessa mesma questão de que ele não está sendo avaliado. Então ele vai lá, testa, pode ser que conhecida um pouco o grau, se for um grau bem simples assim dele, pode. Ele vai ali, testou e gostou e deu mais ou menos certo. Pode ser que não, pode ser que ele vai começar a usar, vai ter um esforço desnecessário, vai começar a ter queixa. Além do que ele não está fazendo toda a avaliação que deveria. Ele está só ali remendando. É porque é comum isso. Uhum. Cidade comum. menor, a gente. Mas eu falo assim, o grau de perto, ele vai mudar cada 2 anos, mais ou menos, ali. Não custa passar curtão. Não vai tirar nada. Não vai doer, né? Porque a consulta vai fazer oftalmológica tudo não dói e é rápida ainda por cima. Então. É que a cidade pequena, igual você estava falando, o oftalmo ele é mais difícil de ir até lá também. Uhum. Não tem oftalmo à disposição sempre, todos os dias. Uhum. Da questão que a Renata perguntou de doenças sistêmicas, né, que pode levar à alteração da visão, tem também alguns fatores externos. Uhum. Quais é mais comum? Igual o uso de agrotóxico. Tem algumas, principal assim, externo, tem algumas pessoas que trabalham em ambientes que podem causar algumas coisas oftalmológicas, normalmente em superfície. Normalmente pessoas que trabalham em lugar de fumaça, calor, pode acontecer. Mas os principais fatores externos e também mais graves que o paciente pode ter problema oftalmológico é realmente medicações. Tem medicações que causam catarata precoce, tem medicações que podem depositar na córnea, tem algumas medicações que podem fazer depósitos na retina. Então, os outros especialistas que às vezes dependem dessas medicações, eles mesmos já nos encaminham para... O reumato às vezes vai entrar com uma medicação que ele sabe que pode causar um dano ali, ele mesmo encaminha para avaliar anualmente e ver se não está danificando. Então, esses são os principais externos, assim, É aquela questão, a gente tem que. Tudo que é indicado, às vezes não te convém. Uhum. Então, é tomar muito cuidado com essas questões de automedicação, ou de pegar o colírio do vizinho, ou de pegar tudo pomada emprestada. Tem muito, né? Tem, A gente porque sabe, assim, igual você falou, tem regiões que é muito difícil, né, o acesso. Mas, assim, eu sempre falo isso, principalmente eu atendo muita criança também, que às vezes não consegue anualmente, mas eu falo, tenta pelo menos fazer uma consulta com 3 anos ali, na metade do desenvolvimento visual. Com 3 anos é uma consulta que a gente consegue ver muita coisa. Então, assim, tenta, não consigo ir todo ano, toda uma região difícil, mas tenta priorizar alguns momentos que eu, fazendo uma forcinha, eu acho que dá, né? Então, assim, não consigo ir anualmente, mas fez 40 anos, pelo menos, né, tenta ir a cada 2, 3, tentar ir. Não é o ideal? Não é, mas tá numa região mais difícil, tenta pelo menos, né? Porque, olha, gente, a visão da gente, ela é muito importante. Uhum. Então, assim, isso gera um desconforto tanto social, o idoso que tem a catarata e que por muitas vezes fica guardando e a catarata vai avançando, alguns realmente ficam sem a visão, até conseguir cirurgia e é tão importante, assim, eu não saberia entender o que é perder a visão. Porque, gente, ela é muito nobre, né? E aí são questões. Lógico que pode ser as pessoas que ou moram em regiões mais difíceis, mas as pessoas que estão em regiões mais acessíveis, por mais que o SUS demore um pouco, mas que entenda a necessidade, que procure, porque a maioria às vezes chega lá já com algum problema. E perder a visão é cruel. Assim, eu que trato muito glaucoma, eu vejo, né, muito glaucoma avançado, estágio final, e é muito cruel, assim, porque você vê a pessoa parece que até entristece, porque ela vai perdendo a capacidade de fazer as atividades diárias, ela vai perdendo, né, a liberdade, assim, a autonomia. Então eu falo, é muito cruel, assim, é muito triste. Então, se a gente puder evitar isso, e tem como, né,
Nossa, seria Porque aí fundamental. acaba, além do glaucoma, vai gerar outros problemas, principalmente psicológico, afastamento social, uma série de coisas, porque a pessoa ela vai avançando e às vezes o tratamento é difícil, às vezes é complicado, e aí isso acaba gerando tanta Ela não tanto consegue problema nem além. fazer o básico, né? As atividades Perde diárias. autonomia, Perde né? autonomia. É um órgão que a gente perde realmente, assim, autonomia. Uma vez eu conheci um jovem, ele andando, ele fala que foi em moto, mas aí não colocava aquela viseira. Ele pegou um fungo, o fungo atacou realmente o olho dele, a retina, ele teve que fazer transplante, todo um processo. Provavelmente ele teve algum trauma, alguma coisa, algum galho, alguma coisa, e fez uma úlcera na córnea, né? Na córnea. É. Isso. E aí é grave. Mas pelo menos, assim, a córnea a gente consegue fazer o transplante. Tanto é que todo paciente fala, mas eu tenho glaucoma, não consigo fazer um transplante. Fala, não é transplante do olho, é transplante só da partinha da frente, só do vidro do relógio ali. Se o motor não estiver funcionando, não adianta. E o glaucoma é um motor, é um nervo. Então, graças a Deus, para esses casos tem, né? Mas para a maioria não tem. E tem muito transplante de córnea hoje? Ou ele é menos comum? Acontece. Não, ele tem bastante. O paciente que tem ceratocone também é indicativo, né? Dependendo do estágio, da visão, de como que tá ali a córnea dele, pode ter indicação de fazer. Doutora, assim, eu gostaria muito de agradecer essa conversa que a gente teve. Eu acho que não vai ser a primeira, depois eu gostaria de já estender o convite para o próximo semestre. Porque, assim, eu acho que a oftalmologia é um assunto que a gente sempre tem que trazer justo para a comunidade relembrar, lembrar da importância da necessidade das consultas, da consulta rotineira anual do oftalmologista. Oftalmo, gente, não é só para óculos, ela vai muito além que uma avaliação só de grau, ele vai realmente tratar o que a gente tem de uma das coisas que a gente tem de mais importante, que é a visão. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora aqui e queria que a senhora deixasse um recado para os nossos ouvintes, para quem estiver nos assistindo no YouTube. Eu que quero agradecer assim, o convite, eu fiquei bem feliz, porque levar informação é muito legal, né? Tanto para vocês quanto para a comunidade a respeito da oftalmologia de doenças. Espero que minha experiência pessoal também. Mas assim, o recado que eu dou, eu acho que o principal mesmo para a população é a prevenção. Eu acho que não tem melhor recado assim para a oftalmologia, porque mais do que tratar doenças, a oftalmologia é muito preventiva. A gente consegue prever e prevenir muitas coisas. Então, eu falaria isso, assim, não deixe de ir, não deixe de fazer seu preventivo. Né? A gente faz tanto preventivo de tanta coisa. Com certeza. E onde, se alguém quiser consultar com a doutora, onde que eles possam encontrar, qual cidade? Atualmente eu atuo em Ituiutaba, Minas Gerais. Eu trabalho em 2 clínicas lá, eu trabalho na Clínica Focus, que eu foco mais na parte adulta, e no Instituto Perinatos, que eu faço, que é uma clínica só infantil. Então, quem quiser, me encontra. A senhora tem Instagram? Tenho, @doutorafernanda.rodrigues. Tem o Instagram das clínicas também, @Clínica Focus e @Instituto Perinatos. Ótimo. Eu também queria te agradecer, foi de suma importância, né? Trazer informações para a população. Estudantes de medicina, médico em geral, né? A gente sabe que é muito importante a visão. E agradecer a todos que estão nos assistindo. E vamos voltar com mais assuntos, mais informações. Acompanhe a gente sempre. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada, doutora. Foi muito bom.